Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, sempre muito reconfortante estarmos juntos a semana toda, de segunda a sábado aqui pela Rede Conecta, a nossa retransmissora da Rede Brasil. E claro que estar aqui para mim é sempre um privilégio, um prazer muito grande. E hoje vou falar com uma pessoa que tem uma ligação forte com o esporte. E eu até por uma questão histórica, eu também gosto do esporte. E uma coincidência entre nós veio à tona o handebol. Claro que ao longo dessa entrevista nós vamos falar muito a respeito disso. Estou recebendo aqui o professor de Educação Física, Luiz Paulo Franco, que atualmente nos últimos 20 anos tem uma ligação muito forte com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria Municipal de Esportes aqui da cidade de Araras. Paulo, primeiro um prazer te receber, segundo entender e fiquei sabendo ali nos bastidores que você é um cara especializado em handebol. Em que momento isso ocupou um espaço aí dentro da tua vida, cara? Paulo, obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com você. Então, handebol, eu conheci o handebol na faculdade, né? Lá em 2002, quando eu entrei na faculdade, fiz educação física aqui na Uniararas, né? Sou da 4ª turma de educação física. Bacana. E conheci o handebol na faculdade. Gostei, né? E naquele ano eu tive a oportunidade de fazer um curso de arbitragem, em 2002. Tá. E com esse curso de arbitragem eu comecei a apitar os campeonatos. Nós tínhamos aqui o campeonato escolar, né? O antigo GEMA. E eu comecei a apitar o GEMA, depois comecei a apitar os jogos do Estado, né, da Secretaria de Esportes do Estado. Fui para a Federação Paulista em 2005 e em 2014 eu fui para a Confederação Brasileira de Handebol como árbitro, né? Hoje eu sou árbitro nacional. Não estou atuando dentro da quadra como árbitro hoje, mas ainda atuo como delegado das partidas. Muito bacana ouvir isso, cara. Essa tua relação de 2 décadas com a prefeitura, ela tem um histórico no sentido crescente dessa relação. Como é que se deu esse primeiro contato? Eu comecei aqui, Paulo, como estagiário voluntário. Em 2002 mesmo, né, no primeiro ano de faculdade, comecei a fazer um trabalho de voluntário. Aí depois passei... Como que se dava isso? Eu fazia a parte de estágio, né? Tá. Dentro da secretaria e assinei um termo lá de voluntário. Então eu recebi em troca as horas que eu tinha, as horas complementares que eu precisava para... Que a faculdade exige, né? Que a faculdade exige, exatamente. Aí depois passei para estagiário. Isso no governo de quem? Do Meneghetti. Do Meneghetti. Do Meneghetti. Que a secretária na época era... Nesse período, eu andei gravando uma série de coisas aqui na cidade na época do Meneghetti, inclusive lá no aeroporto, teve um evento, tinha o avião da TAM e havia uma exposição. Tenho saudade desse período. Não sei se você se recorda disso. Lembro. Acho que aconteceu pessoal 2 anos, né? Da aeronáutica estava aí. Espetacular. Acho que foram 2 anos que teve esse evento. Isso, é mesmo. E aí você veio nessa relação, não é? Isso. Aí eu passei por um período aí do estágio, né? Depois eu voltei como assessor e em 2012 eu retornei para a secretaria como diretor de esportes. Tá. E fiquei nesse período até 2016, ao final da gestão, na época do governo Brambila, né? E nos últimos 6 meses do governo Brambila eu fiquei como secretário. Saí em 2016, no final do mandato do Brambila. Tá. Em 2017 fui chamado pelo concurso que eu prestei na época, né? Aí, em 2017 até hoje, agora eu sou funcionário efetivo da Secretaria de Esportes. Bom, você chega, você tem uma dimensão toda ela dos bairros, das escolas, enfim. Como é que você organiza isso? Como é que se faz um organograma para poder fomentar e movimentar o esporte na cidade? Por onde, quando você sentou lá na sua prancheta, falou, e agora? Como é que nós vamos tratar aqui a coisa? E o que aconteceu? Paulo, para mim não foi difícil porque eu já fazia parte do quadro de funcionários, né? E eu estava como coordenador. Então eu já tinha o conhecimento ali de como estava funcionando o esporte.
né? Então, quando eu recebi o convite do Marreto no final do ano, ali no começo de dezembro, para estar assumindo a secretaria, foi não uma surpresa, né? Mas foi uma coisa bacana, porque um reconhecimento pelo trabalho que eu já venho desenvolvendo, né? Então, essa parte técnica eu já possuo, e é onde que nós começamos a direcionar essa parte do esporte. Nós temos a parceria com a educação, que isso é importante. Estamos retomando essa parceria com a educação. E quando você fala com a educação, é a Secretaria da Educação que tem sobre o seu guarda-chuva lá as escolas, As não escolas, exatamente. Uhum. Hoje, Paulo, nós temos uma grande dificuldade que são os espaços físicos do esporte, da Secretaria de Esportes. Nós temos hoje em funcionamento somente um ginásio, que é o ginásio Nelson Rieger, que fica ali perto do Lago Municipal. Temos outro ginásio, que é lá do Narciso Gomes, que está em reforma, que retornou à reforma, voltou à reforma agora, né, mês passado. E nós temos um centro esportivo lá no Rui Branco de Miranda, que fica lá no Jardim Alvorada. Só para eu poder entender, quando você faz a menção desses ginásios, você faz na questão de competição entre as escolas, ou tem escola que realmente nem quadra possui? As escolas, a maioria das escolas, as municipais, tem quadra. Tá. Né? É mais por uma questão de campeonatos, de confrontos, de encontros. Isso, eu falo do espaço da Secretaria de Esportes. Perfeito. Porque a Secretaria de Educação tem os espaços dela. Lá na escola, que é uma outra coisa. Isso. E você responde pela Secretaria de Esporte, pelo ginásio, que aí tem uma série, são só as escolas que podem fazer uso do espaço, é isso? Não, exatamente. Então nós temos esses espaços públicos, né, que pertencem à Secretaria de Esportes, que a população pode usar. Nós temos alguns campos de futebol também que são da Secretaria, que também é utilizado pela população. E essa parceria que eu citei para você com as escolas é o que nós estamos retornando agora, né? Voltando essa parceria para trazer novamente, principalmente, os jogos escolares. Sei, fundamental, é maravilhoso demais. Isso, cara. Então hoje, Paulo, nós ficamos aí 8 anos sem ter os jogos escolares municipais, né? Então, em conversa com o secretário de Educação neste final de semana, nós já alinhamos, iremos voltar uma versão reduzida esse ano, para o ano que vem voltar com força total o famoso GEMA, né? Que é os Jogos Estudantis do município. Então, que foi sucesso, que era sucesso, e é engraçado, Paulo, que hoje eu encontro meus ex-alunos, né, que eu estou nessa caminhada aí desde 2002 na secretaria, e hoje os meus ex-alunos lá, que eram todos pequenininhos, hoje casados, com filho, né, e eles me cobrando, pô, Paulinho, tá de secretário agora, pô, não vai voltar aos jogos escolares, né? Espetacular isso. Espetacular. A primeira medalha que eu recebi, eu estudava no SESI, em frente ao hotel, que eu não me lembro o nome do hotel aqui, como é que chama esse hotel logo na entrada aí? Que tinha barracão de laranja na época, ali por perto, enfim. Eu estudava ali no SESI. A primeira medalha que eu recebi foi arremesso, não tinha peso, porque a gente era criança, então era arremesso de pelota. Era uma pelota em couro, com enchimento, acho que de areia, e eu ganhei minha primeira medalha, e eu recebi ali no Coreto, na praça, aonde tem a apresentação da banda, não sei se aos domingos ainda existe essa apresentação, e isso fica na cabeça da criança, nunca mais sai. Aliás, minha mulher é formada em educação física. Olha também, que legal. Só para fazer uma relação. E eu achei esses dias uma foto que eu te mostro depois. Estou eu, o Beto Oliveira e uma série de figuras conhecidas da cidade. O Beto Oliveira que acabou sendo presidente da Unimed aqui, que ele se formou em medicina. Eu acho até que se eu tivesse em Araras, acho que eu tinha derivado para essa área aí, que não seria muito a minha praia. acho que é essa aqui que eu estou, não é? Mas é interessante, cara, porque tem toda a molecada. Eu vou falar alguns nomes ali, você vai reconhecer já velhinhos, né? Sensacional. Mas continuando. Mas é bacana isso, Paulo, porque o que o esporte proporciona, né? Tudo. Quando nós falamos aí de esporte, tem aquela questão, né? Mas o esporte é só rolar bola, né? Absolutamente. Então, não é... o esporte tem a parte da interação, a parte da saúde. Respeito, totalmente. Cumprimento de regra. Totalmente. Solidariedade. Isso. É o saber, o ganhar, o perder. Sim. Né?
Então, isso que conta bastante. E hoje, Paulo, o esporte vem para ajudar a saúde pública. Então, o esporte faz parte da saúde pública do município. Sem dúvida. Né? E isso que eu falo que é minha briga de consciência, de conscientizar quem está aqui em cima, de ter esse entendimento. Aliás, o olhar para o jovem ele é fundamental, mas tem o pessoal de mais idade hoje, que as pessoas até por uma questão óbvia de vida e tudo, não é? O pessoalzinho da terceira idade, 60 a mais, a turma gosta. Gosta. Nós temos o projeto lá para melhor idade, né? Hoje não tem mais a nomenclatura terceira idade. Sei. Hoje é melhor idade. Mas há controvérsias, viu, Eduardo? Eu discordo aqui da melhor idade. Deixa você chegar lá. Eu não posso reclamar que eu tenho saúde, mas não é tão lindo assim. Quem está em casa tem 60 a mais, está sabendo o que eu estou falando. Tem algum projeto específico, especial que você gostaria de deixar registrado aqui, que vocês estão fazendo lá na tua pasta de esportes? Nós temos sim, da parte da melhor idade, nós temos as aulas de alongamento, fortalecimento, muito bom isso, Lian Kun, dança circular. Então são os projetos que nós temos lá para melhor idade. Temos o vôlei adaptado, que é o masculino e feminino. O vôlei adaptado estamos só com as mulheres. Tá. Os homens deram uma sumida lá do vôlei, né? No último ano o pessoal não compareceu, mas nós temos lá as equipes femininas, que é os 50 mais e os 60 mais. Sei. Para você ter uma ideia, Paulo, nós temos alunas lá de 80, 89, a aluna mais velha nossa vai fazer 91 anos agora. Não, e o que é maravilhoso, que a mulher com aquele senso, né, de dominar a prole, de orientar a prole, ela mesma se educa no sentido de estar viva para poder cuidar e se autocuidar também, né? É maravilhoso. A mulher tem uma outra postura da gente, né, cara? E quando a gente fala aí da melhor idade, né? Nós vimos aí um grande problema que foi a pandemia. Sem dúvida. Onde que as pessoas não podiam sair de casa, teve a questão que muitas pessoas, né, as famílias perderam muitas pessoas aí. Então tem lá a senhora que perdeu o marido, o senhor que perdeu a esposa. E o esporte, nós temos relatos lá dos jovens, né, dos jovens senhores que fazem aula e senhoras que fazem aula conosco lá, sobre essa questão de como o esporte ajudou no dia a dia, a questão da depressão. Porque você encontrar alguém que viveu no período que você viveu, porque assim, você vai ficando mais velho, os caras estão indo embora para o segundo andar e está tudo certo. As mulheres também. Mas quando você encontra alguém, você tem coisas em comum, vivenciadas, às vezes nem como vizinho, mas cada um numa cidade, num outro lugar, que é tão bacana você sentar e trocar, e lembrar de cantores, de esportistas, não é? É muito bacana isso, cara. E é isso que conta, isso que é um gás. Sim. Toda terça e quinta nós temos as aulas. Nós temos as aulas lá do vôlei adaptado, né? E eu já fui professor de algumas. Sei. Lá em 2008, já fui professor. E elas estão firmes e fortes até hoje fazendo aula. E eu vou lá, abraço, a gente conversa, dou um puxão de orelha também algumas lá, né? Mas sempre com muito carinho. E eu falo para elas que elas são um exemplo e é o gás que nós temos para buscar algo a mais, para mostrar isso daí. Porque 80 anos, você sair de casa 6 horas da manhã, pegar um ônibus para ir fazer atividade física. É maravilhoso. Não tem preço isso. Acho que para você que de alguma maneira, até como profissão, oferece e abre esse espaço, não é? É mais que reconfortante, né? Demais. Muito bacana. É um exemplo para nós e é o que nos motiva a sempre buscar melhorar e trazer mais oportunidades aí para essas pessoas. Algum projeto em iminência que vocês estão programando para colocar em prática, enfim? Hoje, Paulo, nós voltamos um projeto que nós tínhamos, né, ano passado, por questões financeiras, acabou sendo cortado. E mês passado, nós voltamos um projeto com 12 modalidades. Tá. Então, puxa vida. Teve algumas que nós... Abriu o leque. Abriu o leque. Então, teve algumas que nós retornamos e algumas que nós começamos. Um exemplo que isso daí já é uma busca que eu tenho há anos, que hoje, como secretário, eu consegui colocar em prática, que nós temos a aula adaptada para as pessoas com deficiência. Tá.
Então nós começamos um projeto há um mês atrás, voltado para as pessoas com deficiência. Muito bom. E aí a coisa prossegue, né? E é maravilhoso. Quando nós falamos de esporte, como eu disse para você, né, saúde. É isso que nós buscamos, mostrar para a população que o esporte é importante. Sem dúvida. Né, e faz a diferença na vida das pessoas, seja as crianças na formação, ou seja, na meia-idade, para a manutenção da saúde, Sim. ou na melhor idade, buscando sempre uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Quem conhece o Franco? Que grupo conhece o Franco? Você me falou. O Franco, o pessoal da arbitragem. Pessoal da arbitragem. Fora de Araras. O Paulinho. O Paulinho, dentro de Araras. E o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, o pessoal de fora, aqui um ou outro que me conhece, que conhece o Luiz Paulo. E o Luiz Paulo Franco é o secretário municipal de esportes. Querido, o próprio reflexo da importância do esporte é o teu olhar e a satisfação de a gente sentir em você o prazer, né, de desenvolver essa atividade. Parabéns, viu? Venha outras vezes, Paulo. Pode deixar, Paulo. Verei. Como eu disse para você, essa parte de fazer o que gosta, né? Fazer o que ama. Eu passei por experiências da minha vida, né? Eu tratei um câncer nesse meio tempo aí da minha profissão. Estou aqui para contar a história e estou aqui para fazer o que eu mais gosto, que é trazer essa oportunidade para as pessoas na parte esportiva. E está fazendo. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço para você. Saúde sempre. Obrigado. E conte conosco também da Secretaria de Esportes. Está aberta a população também, quem tiver interesse, pode ir lá tomar um café. E você está convidado também a tomar um café lá comigo na Secretaria. Acredite. Acho você na rede social. Isso. Vamos lá. L. Paulo Franco. L. Paulo Franco. Tudo junto. Maravilha. Voltamos já. Até já. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui na cidade de Araras, no estúdio da Conecta, a Márcia Monteiro, uma empresária, uma profissional da área do café, se é que eu posso chamar assim. Ela vai nos explanar melhor em relação ao seu trabalho. Mas hoje, a Márcia, força de expressão, evidentemente, ela já tem um bom tempo que ela está à frente da cafeteria Bialete, no Iguatemi, em Campinas. Primeiro, uma alegria te receber. Paulo, viu? Muito dia. obrigado por você ter vindo lá de Campinas até aqui. O prazer é todo meu, uma satisfação enorme estar com você, como nós falamos. É muito gratificante estar na sua presença. Quanto tempo de Bialete? 10 anos. 10 anos, Márcia. Na verdade, começamos com Suplicy, que era uma franquia. Sim. E passamos a, recentemente, 2 anos da marca Bialete, mas o total de 10 anos. O que é interessante, porque quando a cafeteria da Márcia, eu estou colocando algumas imagens aí, não é? Ela é bastante grande, ela tem assim uma área enorme lá no Iguatemi, no segundo piso, na antiga área nova. Sim. Na verdade, a área nova virou antiga já, porque já tem um bom tempo. Porque já tem 10 anos, né? Pois é. E que maravilha esse espaço, né, Márcia? Ali você atende as pessoas devidamente acomodadas. Se alguém quiser alguma guloseima, alguma coisa para levar, também pode. Sim. Você sabe que eu sou fã do Banoffee, né?
do banoffee e a cereja lá. É cheesecake de frutas vermelhas. Cheesecake de frutas vermelhas. Olha, ele está passando a banoffee. Na verdade, a banoffee acabou ficando muito popular. Sei. Porque muita gente conhece. Então, agora o pessoal que é muito fã da banoffee também está migrando para cheesecake de frutas vermelhas. Não, e é legal que você pode levar a unidade completa, como pode consumir em partes também, né? Sim. Você sabe que, por curiosidade, eu estava olhando, você tem até banoffee na Inglaterra, e claro que é cobrado em libra, não é? E é muito interessante, cara, que eu estive olhando valores em dólar, em libra. O mundo consome banoffee, não é? É um doce que acabou se popularizando, né, Paulo? E como você falou, se nós recebemos as pessoas, a gente tem uma área ali de 60 lugares, pessoas sentadas na cafeteria. E além de receber as pessoas na cafeteria, agora não, na verdade já há algum tempo, a gente acaba conseguindo levar em eventos as pessoas que gostariam de fazer um evento, ou em lojas, ou em clínicas, ou até residenciais, ou na sua empresa, ou na sua indústria, no mundo corporativo. Nós vamos falar sobre isso a seguir, mas eu queria pedir licença a você para nos atermos ainda à cafeteria, porque lá você tem café, você comercializa o café em grãos e em pó também? Em pó. Depende do método, porque vamos supor, você faz café na sua casa de que modo? Você faz um coado? Nosso café está em grãos, mas como a gente tem um moinho, a gente vai moer de acordo com ali na hora. A necessidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa fala, eu gosto de fazer aquele cafezinho coado em casa, nós vamos moer para o método coado. Tem gente que tem aquele método prensa francesa, que é um método hoje muito divulgado também. A gente deixa a moagem um pouquinho mais grosso para o método específico que a pessoa vai fazer. Márcia, me corrija se eu estiver errado. Tem cápsula? Acho que não, não é? No momento não. Nós tínhamos pela outra marca, você tem o quê? De meio quilo, 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Tá. E tem cafeteira, você tem cafeteira também lá? Sim, vendemos alguns métodos. Para doses menores? Da Bialete mesmo, da própria marca Bialete, prensa francesa. Ou então a gente tem aquela máquina Gardia mesmo, de café expresso, onde a pessoa coloca o grão e já faz todo o processo. Olha, você como uma mulher elegante, de bom gosto, sempre frequentou lugares maravilhosos, sempre presente aí através do teu profissionalismo e eventos, não só como profissional, mas também como convidada muitas vezes, a gente sabe diferenciar um bom vinho de um vinho melhor. E hoje as pessoas têm um contato muito maior com o café. Eu quero fazer aqui um paralelo, não é? Para dizer que o café que você tem lá é um café arábico? É um café arábico. A classificação dele é um café especial. Qual que é a diferença? O pessoal acha que café gourmet é o café melhor que tem. É o the best. Na verdade, não. Na verdade, o gourmet é uma categoria um pouco inferior. Também é um café muito bom, mas a gente só trabalha com categoria especial, café especial, categoria especial. O que significa? Menos imperfeições nos grãos. É isso que eu ia te perguntar, o que diferencia. Uma qualidade superior, onde você sente notas, onde você consegue sentir melhor o corpo do café. Na verdade, é uma categoria acima do café gourmet. Eu nunca vou esquecer, eu tinha o patrocínio da Saeco na época, até o João Zangrande, que foi uma pessoa extremamente admirada aqui na cidade de Araras e em várias partes do país, um amigo querido que se foi, infelizmente, morava aqui em Araras. E eu recebia também o café A2, que era do Plínio Fernandes, que é de Espírito Santo do Pinhal, que tem uma fazenda lá, que tem o hábito de cultivar esse café de nível superior. Eu nunca vou esquecer que um dia eu tinha a cafeteira no estúdio, eu fui servir o café, e na hora que eu fui me servir, eu coloquei adoçante. Você não acredita a dura que eu tomei no ar? Ele falou, você jamais bota adoçante ou açúcar num café desse nível e tal. E a partir dali eu nunca mais tomei café absolutamente com nenhum tipo de adoçante. No início eu estranhei. Hoje, se eu adicionar qualquer elemento estranho ao café, que não líquido, um leite ou alguma coisa assim, eu estranho, eu não consigo, Márcia. Entendi. Como é que é a postura das pessoas lá na cafeteria? Na cafeteria, nós vamos instruir o café, na verdade, o cliente a tomar do jeito que ele se sente melhor. Sim. Porque tem pessoas que vão adoçar. Que não consegue, né? Que, na verdade, não consegue, que se sentem felizes. Sim. Na verdade, sim. Você consegue sentir o sabor do café sem adoçar. Diferente.
é muito diferente, você consegue sentir as nuances, as notas, o corpo. E uma coisa importante acontece quando você não adoça mais, você não consegue tomar café ruim, porque você consegue identificar melhor se o café é bom ou não. E o café ruim. Não é verdade? O bom e o mau café, é verdade isso. Então, quem não adoça consegue identificar melhor a qualidade, a origem do café, se o café vai ter uma qualidade melhor ou não. Normalmente, quando o café é ruim, o que a pessoa faz? Às vezes adoça para disfarçar, porque a gente sabe, nem todo café é um café puro. Tem café onde as pessoas misturam coisas, ingredientes ocultos, para ficar até com a cor do café. Café, talvez, de uma qualidade bem inferior. Então, os apreciadores nato realmente não adoçam. Por quê? Para realmente sentir a presença na verdade, o corpo do café, as nuances, a nota, a torra. Eu gostaria de destacar também, porque, aliás, eu tenho um material que você me enviou dos eventos que você normalmente está ali marcando presença e tal. Num evento, o que é que você disponibiliza para quem contrata os serviços da Biolete ou da Márcia? Biolete não, Bialete. Na verdade, os eventos, Paulo, partiram de uma necessidade de conectar pessoas, porque o café faz isso, né? O café conecta pessoas. Então, eu tive a oportunidade de conectar pessoas de universos diferentes e, como a gente sempre fala, o café é democrático. Sem dúvida. Tanto que na cafeteria a gente tem pessoas que vão marcar uma reunião, um encontro familiar, um pedido de casamento, porque não com café, isso já aconteceu na nossa cafeteria. Mas você serve outras coisas ali também, não é? Na verdade, a necessidade do evento foi que trouxéssemos e conectássemos as pessoas de universos diferentes num único lugar. Não necessariamente na cafeteria. Então, eu consigo sair hoje da cafeteria, proporcionar uma super experiência para uma pessoa, onde ela pode ter uma soda italiana, pode ter um espumante, ela pode ter também o café, mas, na verdade, conectar pessoas com amigos, empresários, de universos salgado diferentes. Também, Márcia? Sim, Paulo. Muito tenho legal. na verdade, uma coisa que eu desenvolvi, que eu não gostaria que as pessoas tivessem a torta cortada num pratinho e tivessem dificuldade de andar. Porque eu acho que evento, além de tudo, a gente quer conectar pessoas com pessoas. Então, eu queria que fosse um método fácil, que a pessoa pegasse alguma coisa e pudesse se locomover, ou pudesse se conectar com outras pessoas durante o evento. Então, eu coloquei a tal banoffee, que você conhece, ou a cheesecake desconstruída numa taça ou num potinho, que legal. desconstruída numa prático, taça. Não é? Então, onde a pessoa pega a taça e consegue conversar, circular, sem que fique preocupado se isso vai cair ou vai fazer alguma sujeira por ali. Como se fosse uma taça de uma bebida, só que você condiciona ali o banoffee. Sim. Na verdade, as pessoas se sentem mais à vontade, né? Para poder conversar, para poder interagir com outras pessoas. Eu acho que essa é a maior alegria de um evento, além do que servir, porque a gente serve... Você leva uma equipe sua própria, não é? Sim. Tanto a qualidade do café, acho que com todos os acompanhamentos, tem que fazer parte de uma maestria, de uma qualidade ímpar. Mas, além disso, eu acho que a gente pode trazer uma experiência muito rica com pessoas, né? Conectar pessoas através do café e do evento. Márcia, onde é que eu acho você na rede social? Paulo, meu Instagram é @eumarciamonteiro, tá? Onde é mais fácil encontrar. Márcia Monteiro. Sim, na bio desse mesmo Instagram, esse meu Instagram principal, tem a minha página de eventos na bio. Então fica mais fácil também a pessoa que quer somente a parte de eventos estar interessada no evento, na parte da bio tem lá. E também tem o meu celular, acho que eu já deixei com o pessoal, caso eles queiram o contato. Pode falar. É 19 99464 2323. Vai ser um prazer e uma honra atendê-los. Você recomenda com quanto eventos. tempo de antecedência, Olha, Márcia? um pequeno evento eu consigo atender num tempo curto, mas normalmente 15 dias é o suficiente para a gente conseguir elaborar. Entendi. Sensacional. Minha querida amiga, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer super legal. enorme, Paulo. Eu espero que as pessoas estejam acompanhando aí as imagens. Ela consegue arregimentar um time realmente sensacional. E que é importante é o seguinte, se você está numa empresa ou numa loja, seja qual for a sua atividade, você leva a Márcia lá com toda certeza, além da qualidade do que é servido ali, que é excepcional, o serviço é realmente recomendável e essa simpatia aí dessa figura querida
Que a gente gosta do que faz a diferença, né? Monteiro. Nossa, é outro mundo, né? Não é? Quando a gente faz o que gosta. Verdade. Paulo, muito obrigada. É um prazer enorme estar com você nesse início de semana e te desejo uma semana maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos já. Até já. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Chegamos em um ponto muito pessoal, a escolha da arte. E aqui, mais do que nunca, a regra é sentir. A arte, gente, a arte certa é aquela que mexe com você, que provoca um sorriso, uma lembrança, um arrepio. E muita gente me pergunta, Fá, como eu sei se escolhi o quadro certo? Essa é a minha maior pergunta que recebo das minhas fadas. E a minha resposta é sempre a mesma. Se você olha para ele e sente que ele fez sentido para você, com a sua história, então é ele. A arte, ela não precisa agradar a todos. Ela precisa representar você. Então, eu vou falar dos tipos de quadros para você se inspirar. Olha só, os abstratos têm formas e cores livres, que criam movimento, intensidade emocional, que dá aquela dinâmica visual. Ele convida a interpretar, sentir, imaginar. Já os quadros fotografias são imagens capturadas que eternizam momentos, sentimentos especiais da vida, carregam histórias reais. As pinturas coloridas são peças vibrantes que despertam emoções positivas, trazendo alegria, energia e cor, gente, é emoção, né?
quando bem escolhidas, ajudam a harmonizar tapetes, almofadas, móveis. Então, tem função estética e também estratégica. Frases inspiradoras, também pode ter quadros com palavras poderosas que incentivam e motivam a sua rotina diária, dando personalidade ao seu ambiente. Obras clássicas, quadros, são sempre aqueles quadros com estilos tradicionais, históricos, que conferem uma elegância, sofisticação, sempre atemporal. E geralmente eles carregam narrativas, símbolos, técnicas mais apuradas. Outro quadro também são as gravuras minimalistas, que sempre são limpas, simples e complementa com discrição, fazendo leveza, refinamento. É ideal para quem busca um lar mais tranquilo, mas funcional. Padrões geométricos, olha só, gente, peças estruturadas com formas e linhas que oferecem ritmo, simetria, equilíbrio ao espaço. Elas estimulam a mente, a estética lógica. Eu gosto de usar muito em home office. A maioria ama quadros com paisagens, porque são imagens naturais que proporcionam uma sensação de tranquilidade, às vezes de nostalgia, conexão com memórias afetivas. Elas dão sensação de profundidade, amplitude no ambiente. São ótimas para usar em ambientes menores, com poucas janelas, porque elas podem fazer a vez de janelas. Combinam aí com vários estilos e se adaptam facilmente do rústico ao contemporâneo. Tem alguns quadros com técnicas e materiais que também encantam e que está super em alta, tá, gente? Eu uso muito nas minhas produções, que são quadros em caixas de acrílico, obras protegidas com acrílico em caixas transparentes que dão aquele efeito moderno, elegante ao ambiente. Podem abrigar pinturas, fotografias, colagens, arte e objetos em relevo. Outros também são aqueles com texturas ao efeito em 3D, né? Que são quadros que exploram o quê? A profundidade, dão movimento, relevo e elementos táteis, criando uma experiência sensorial única ao olhar e ao toque. Desperta a experiência sensorial. Além do visual, literalmente, eles saltam da parede e, de fato, eles transformam o ambiente. Um destaque muito especial é a nossa coleção, em parceria com a Learte, a coleção Fadas. Eu trouxe um deles aqui, criada com muita delicadeza, técnicas artesanais, né? Cada peça, gente, foi feita à mão, trazendo a doçura, o encanto das fadas para a sua casa. São quadros ideais para quem deseja incluir um toque mágico, com leveza, único na sua decoração. São vários, tá, gente? Tem caixa vidro, tem telas, as pinturas, e são peças únicas que nasceu da minha vontade de trazer um toque todo especial de magia, leveza para os espaços. E você pode adquirir a minha coleção Fadas na Zedecor, tá, gente? É isso, então, né? Você não escolhe um quadro porque ele combina com a cortina, com o seu sofá. Você escolhe porque ele tem algo a dizer. Pode ser um abstrato que traz um movimento, intensidade, uma fotografia que remete a uma lembrança muito especial, uma pintura colorida que desperta alegria, né? Energia, ou até uma frase que inspira a sua rotina. Eu já tive clientes que se emocionaram ao ver uma paisagem que lembrava a sua infância. Outras que preferem obras mais conceituais, mais modernas. E aí tudo bem, porque cada lar ele tem a sua identidade, a sua história. E a arte é esse espelho que traduz quem mora ali. Inclusive, gente, a arte ela pode ser o ponto de partida de toda a decoração. Muitas vezes é a partir dela que escolhemos cores,
tecidos, texturas, almofadas. Um quadro com significado, ele pode nortear todo o projeto de um ambiente. E se você ainda tem medo de errar, comece pequeno. Escolha uma peça que te toque. Coloque em um canto especial. Observe como você sente aquele quadro, né? Aquela arte também sobre isso. Experimentação, descoberta. E quando você encontra a peça certa, é como o encontro marcado com a sua essência. Para encerrar esse episódio com chave de ouro, eu quero te deixar algumas dicas práticas que eu uso sempre nos meus projetos e que dão super certo. E também te alertar sobre os erros mais comuns na hora de usar quadros na decoração. Um dos erros mais comuns, gente, é usar um quadro pequeno demais em uma parede enorme, grande. Sabe aquele quadrinho que fica perdido lá no meio da parede? Ele pode ser lindo, pode trazer uma lembrança de algo, mas se não tiver proporção, ele desaparece. E nessas situações, você pode optar por uma composição com mais de uma peça ou por um quadro maior e mais imponente. Esse pequenininho tem que ir numa parede menor, tá? O importante é que preencher bem o espaço e respeitar o equilíbrio visual é um ponto muito importante. Outro ponto muito comum é pendurar o quadro alto demais. Isso acontece muito, principalmente quando a gente tenta alinhar com a cabeça. A gente acha que é lá em cima que tem que ser o quadro, mas não é, viu, gente? Lembra sempre da nossa regrinha, que eu já expliquei um pouquinho anteriormente. O centro da obra, o eixo, o meio do seu quadro, ele deve estar na altura dos olhos. Sempre na altura dos olhos, para criar uma conexão direta entre a arte e quem entra no ambiente, além de trazer muito mais harmonia. E a questão da iluminação é outro item super importante, porque quadros, quando eles ficam próximos de janelas ou luminárias muito fortes, correm o risco de refletir demais. Então, principalmente, se o quadro tem vidro, vai dar aquele reflexo, você não vai nem enxergar a paisagem. Por isso, quando possível, invista no vidro anti-reflexo. Ou então, use iluminação indireta, que valoriza a obra e evita esse desconforto visual. Ou então, obras também que não tenham vidros, né? As telas, por exemplo. Vamos agora para a parte boa de tudo isso. O que fazer para dar certo? Se você ainda tem medo de furar a parede, existem hoje várias soluções incríveis. Fita dupla face, de alta fixação, tem ganchos adesivos próprios para pendurar o seu quadro, tem trilhos de sustentação e tem até prateleiras decorativas, sabe, gente? É assim, uma prateleirinha mais estreita que você pode apoiar o seu quadro. A arte, ela pode ser apoiada, pode ser móvel, pode acompanhar você nas suas mudanças. E uma dica que eu amo, comece com uma peça que tenha valor emocional para você. Uma frase que represente a sua fase de vida, uma lembrança de viagem, uma imagem que você olha e você se inspira. A sua galeria, ela pode começar pequena, mas com significado. O importante é começar. Não espere um momento para ser perfeito. A arte, ela transforma, sim, os espaços. Mas, mais do que isso, ela transforma o sentimento de pertencimento dentro da nossa própria casa. E isso é tudo. Então, a arte transforma, ela fala, ela emociona, nos acolhe. E um quadro pode ser o começo de uma nova história aí no seu lar. E se você quiser ajuda para escolher a arte certa, aqui na Z-Decor nós temos uma curadoria toda especial, molduras incríveis e um time que vai te orientar com muito carinho, sensibilidade, porque a sua casa merece refletir
quem você é. Vamos emoldurar juntos, então? Me chama aí no Instagram ou vem pessoalmente aqui na nossa ZDecor. Eu te espero, eu te aguardo. E aí, agora, até o próximo episódio. Beijos da Fá.